Glória a Deus. Deus abençoe as irmãs que adorou o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, chegou o momento de nós lermos a Bíblia Sagrada e ouvir mais uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu convido os irmãos para se pôr de pé, para que nós possamos lermos a Bíblia Sagrada nesta noite. Toma a vossa Bíblia na mão. E vamos lermos em João, capítulo de número 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. Assim diz a palavra de Deus. Novo Testamento, o quarto livro, ou quarto testamento do Novo Testamento. Mateus, depois de Mateus, vem Marcos, depois de Marcos, depois de Lucas, João. Depois de João, Atos dos Apóstolos. Aí vai bem ainda, né? Depois de Atos, Romanos. Depois, Coríntios. Depois, 2 Coríntios. Depois de 2 Coríntios, Gálatas. Oh, rapaz, os crentes tá bom de Bíblia, viu? E depois de Gálatas, Efésio. Que benção, viu? Deus abençoe. Não vou complicar não, porque vai ficando menores, né? Mas eu acredito que a maioria consegue chegar a decor. Vamos lá. Depois disso, partiu Jesus para outro lado da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse-lhe a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas ele disse isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pão, ou um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Eu gostaria de convidar a igreja para nós repetirmos o verso de número 9. 1, 2, 3. E está aqui... tantos. Está aqui e disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia ali na relva, naquele lugar, e havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou o pão, e havendo dado graça, repartiu-o aos discípulos, pelos discípulos, e o discípulo pelos que estavam assentados. Igualmente também o peixe, quanto eles queriam. E quando estava saciado, disse-lhe aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobremejaram,
para que nada se perca. Amém. Toma aí o vosso assento nesta noite. Meus amados, nós estamos diante desse texto muito importante. Observamos que, pela leitura, que foi um milagre que o Senhor Jesus realizou. Muitos dos nossos irmãos conhecem esse texto, mas Deus tem uma palavra para cada um dos nossos corações nesta noite. Jesus Cristo, ele estava reunido juntamente com a multidão, e esta multidão que estava com Jesus, e muitos deles estavam ali pela primeira vez. Não era de costume aquelas pessoas estarem com Jesus naquele lugar. Alguns deles acompanhavam Jesus por ser discípulos, e outros estavam ali porque Jesus estava naquela região. Observamos que quando Jesus estava reunido com este povo, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus pregou a sua palavra. A obra do Senhor Deus foi feita através do Senhor Jesus. Porque quando Jesus estava aqui reunido com as pessoas, ele sempre fazia milagres, Jesus sempre estava pregando, Jesus sempre estava ensinando. Quando nós olhamos para o texto lido, nós vamos observar algo interessante para a nossa vida, que era uma multidão que estava ali. A Bíblia diz que era quase 5.000 homens. Era muita gente, muitas pessoas estavam ali. Então, nós podemos dizer, milhares de pessoas estavam presentes, ouvindo, aprendendo e recebendo o milagre do Senhor. Se nós parássemos este culto, e quem sabe alguns dos nossos irmãos viessem aqui à frente, sem o som que nós temos aqui de alta qualidade ou de boa qualidade, muitos não iam ouvir o que a irmã ou o irmão estaria falando, porque a voz talvez não alcançava as últimas pessoas lá na entrada ou nos primeiros bancos da igreja. Agora você imagine um pouco mais de 10.000 pessoas, um pouco mais, quem sabe, de 15.000 pessoas reunidas, e Jesus Cristo ministrando a sua palavra, Jesus Cristo falando, e todos eles ouvindo e entendendo. É pelo poder de Deus que ecoava a sua voz, e as pessoas não retiravam. Se você estiver em um ambiente, e você não estiver ouvindo, não estiver entendendo, você desanima, nós desanimamos e não ficamos no ambiente e vamos embora. Porque nós não estamos ouvindo, nós não estamos entendendo, nós não estamos compreendendo. E observamos que aquela multidão estava com Jesus, eles não iam embora, eles não saíam, porque eles estavam compreendendo, estava entendendo e estava recebendo a palavra do Mestre Senhor Jesus Cristo. Observamos que nesta palavra, estes homens ouvindo a sua palavra, não saindo, permanecendo juntamente com Jesus e os seus discípulos, as horas foram se passando, as horas se foi caminhando, e chegou o momento de Jesus despedir a multidão. Se Jesus não despedisse aquela multidão, eles permaneceriam ali. E Jesus tinha outros compromissos, Jesus tinha outros lugares para ir, porque quando Jesus andou aqui na terra, vivendo como homem, ele sempre precisava estar em aldeia, em cidade, fazendo o ide e cumprindo a vontade do mestre ou do papai do nosso Deus. Então, Jesus ficava por um determinado tempo em uma cidade, em um lugar, e de repente ele ia para um outro, e a multidão não desgrudava de Jesus. E Jesus então olha para a multidão e disse: agora chegou o final e vocês precisam retornar. Quem gostaria de sair de perto de Jesus? Embora que eles tinham deixado o conforto das suas casas,
Embora eles tivessem deixado os confortos, quem sabe dos seus aposentos, deixado os seus trabalhos, mas estar com Jesus era muito melhor. Estar com Jesus, eles esqueciam dos sofrimentos e fazia com que ele se sentia bem. E todos nós que estamos aqui nesta noite, muitos saíram de casa preocupados, muitos saíram de casa com muitas coisas passando pela sua cabeça, pela sua mente, mas está aqui nesta noite, esquecendo dos sofrimentos, das lutas, porque você está na casa do Pai, e o Espírito Santo está lhe confortando, e habitando no seu coração e na sua mente, e você está entendendo o prazer de você estar neste ambiente, nesta casa. E nós observamos que os discípulos estavam com Jesus, por ser discípulos eles permaneceriam, mas as demais pessoas estavam ali porque estavam aprendendo, porque estavam vendo Jesus fazer milagre e não queria sair de perto de Jesus. Eles queriam ficar perto de Jesus e Jesus pediu para que eles pudessem então se ausentar e voltar para suas atividades depois de algum tempo com ele. Nós observamos que quando Jesus disse para que eles pudessem retornar para sua casa, Jesus então, antes de eles saírem, Jesus chama os seus discípulos. Os seus discípulos eram 12 nesta época, e Jesus os chama e disse: olha, vamos despedir essa multidão, e nós não podemos despedir esta multidão com fome. Esta multidão precisa estar alimentada. Nós não podemos liberar esta multidão assim, porque eles possam desfalecer pelo caminho. Jesus estava perto de fazer um dos maiores milagres, ali perto deles, que eles pudessem ver. Jesus já tinha curado, Jesus tinha feito muitos milagres ali, mas tinha algo que eles ainda não tinham visto e que precisava ver. Então eles disseram: Senhor, como nós vamos fazer? Despedir essa multidão com fome? Realmente eles podem desfalecer pelo caminho, porque eles estão aqui há algum tempo já conosco. E então Jesus Cristo olha para ele e disse: nós vamos então dar de comer, vamos dar alimento para eles. Nós não vamos despedir essa multidão com fome. Mas, portanto, eles reuniram no deserto, a reunião com Jesus ali, e as pessoas que foram não levaram o alimento. Hoje nós vamos para alguns lugares, depende do lugar que nós fomos, se não tiver alimento preparado, não tiver alguém ali preparado para fazer alimento, nós levamos de casa. Nós levamos de casa porque nós não vamos ficar com fome, porque nós não suportamos. E naquela época eles precisavam retornar, e alguns deles passaram o dia, passaram a noite, longa caminhada, e eles não poderiam desfalecer pelo caminho. E Jesus disse: nós vamos então dar alimento para eles. E um dos discípulos disse: Senhor, como nós vamos darmos alimento para este povo? Porque se nós tivéssemos 200 dinheiros de pão para comprar pão, nós não poderíamos darmos alimento para este povo, porque não tinha onde comprar. Porque comprar um alimento para esta multidão tinha que encomendar há muito tempo, para que eles pudessem fabricar pães e para que pudessem trazer para este povo. Olhando para os dias de hoje, a contas que os discípulos fizeram, daria para carregar carretas de pão. Imagine você carregar umas 2 carretas de pão e peixe e trazer. É muita coisa, é muita padaria para produzir este alimento. Então os discípulos estavam certos, dizendo: Senhor, não temos nem aonde comprar. Porque se você precisar comprar, por exemplo, 500 pães e chegar numa padaria, eles não têm para lhe fornecer. Agora imagine, 20 mil você não vai encontrar, e nem o carro para trazer muitas vezes não vai encontrar. E os discípulos, entendendo isto, fazendo estas matemáticas, disse para Jesus: Jesus, não tem jeito, mesmo se tivesse o dinheiro, nós não tinha condições de
de comprar também. Então faltou algumas coisas. Faltava-se o dinheiro para comprar alimento para o povo. Segundo, faltava também aonde comprar. Então, sem o dinheiro e sem aonde comprar, as coisas ficou difícil. E os discípulos não sabiam como fazer. E o discípulo não sabia como resolver. Faltavam essas duas coisas. E Jesus disse aos discípulos, dizendo: a multidão precisa ser alimentada. Houve então assim uma preocupação. E esta preocupação era natural, porque não tinha como fazer. Isto é natural de todos nós, que quando chegamos em uma situação que nós não temos condições de fazer, de resolver, geralmente a maioria de nós ficamos preocupados, aonde não sabemos aonde vamos tirar, aonde vamos buscar. Muitas vezes nos preocupa muito, porque nós somos limitados, mesmo sendo fiéis, mesmo temos fé em Deus, chega alguns momentos que nós achamos que até para Deus isto é impossível. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que os discípulos deram uma voltinha no meio da multidão. André chega para Jesus e disse: Jesus, encontramos aqui um alimento no meio da multidão. A Bíblia diz no capítulo de número 6, que ele chega e diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Observamos na Bíblia Sagrada e na palavra do Senhor, que este rapaz, ele foi para a reunião, levando os peixes, levando os pães, não para entregar para o Senhor Jesus, mas levou para o seu alimento. E os demais da multidão não se preocuparam em levar alimento para retornar para a sua casa. Eles estavam só preocupados em chegar à presença de Jesus, ver Jesus, conhecer Jesus, ser liberto e aprender de Jesus. Mas tinha um rapaz que tinha alimento no meio da multidão. Queridos, nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que este rapaz que tinha alimento, um dos discípulos pôde ver e compreender que ele tinha o alimento, e vai até Jesus e disse: Jesus, tem alguém no meio de nós que tem 5 pães e 2 peixinhos. E quando ele disse isso para Jesus, aleluia, o profeta, ou melhor dizendo, o escritor diz da seguinte forma, que ele disse: Senhor, mas o que é isto para tantos? É muito pouco para muita gente, é muito pouco alimento para muita gente que estar aqui. Ele agora entendeu que aquele alimento não era suficiente para a multidão. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Jesus não olhou para a quantidade de pães e peixe, mas Jesus disse: mandai este povo assentar. A Bíblia diz que o povo assentou, e quando o povo assentou, Jesus então recebe daquele jovem os 5 pães e os 2 peixinhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez era simples, talvez era muito simples, mas Jesus recebeu do rapaz. E quando Jesus recebe do rapaz, a Bíblia diz que Jesus deu graça e deu aos discípulos aqueles pães e aquele peixe, e a multidão assentou esperando. E os discípulos agora pegam da mão de Jesus e reparte então para a multidão que estava assentado. Deu para você entender? Jesus agora pega 5 pães e 2 peixinhos da graça e reparte aos discípulos. Eu disse lá atrás, era 12 discípulos. Então, se fosse repartir um pão para cada discípulo, não dava um pão para cada apóstolo, não dava um pão para cada discípulo, mas na mão de Jesus foi enchendo os cestos que estava na mão dos discípulos. Na mão de Jesus ia saindo, enchendo os cestos, e os discípulos distribuindo para a multidão. E o pão não acabou. O pão não acabou. O que acabou foi a fome da multidão, porque Jesus realizou milagre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O pão não terminou. O que terminou foi a fome. O povo ficou saciado porque Jesus fez milagre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
E eu observo na Bíblia Sagrada e na palavra do Senhor que esta multidão assentou, e quem sabe alguns puderam olhar dizendo: saiu daquele rapaz, ele trouxe. Eu não sei qual foi ali a maneira que ele trouxe, se foi dentro do piquá, como alguém entende, como dentro do embornar, se é dentro de um cesto, dentro de uma tapuera que acho que não existia naquela época, dentro de uma vasilha de plástico, eu não sei, mas ele trouxe estes alimentos. Ali tinha um rapaz que tinha alguma coisa, ali tinha um rapaz que serviu a Jesus, e Jesus serviu a multidão. O que me chama a atenção nesta noite é que Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele poderia fazer um milagre, fazer chover pão dos céus e cair sobre a terra, mas Jesus demonstrou ali também algo importante, que Jesus precisava de alguma coisa que alguém tinha para alimentar a multidão. Jesus deu ali agora, aleluia, um testemunho, ou deu a entender a multidão dizendo: eu preciso de vocês para fazer algo também. Vocês precisam ter alguma coisa para que eu possa realizar o milagre também. Jesus então precisou dos pães das mãos daquele jovem para fazer um milagre. Era simples. Quem sabe aquele pão já poderia ter alguns dias sido feito, não sei quantos dias, quem sabe já estava um pouquinho duro, farinhento, mas nas mãos de Jesus se tornou perfeito para a glória de Deus. Ali tinha um rapaz que tinha alguma coisa, e eu prego nesta noite para uma igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que está reunido dentro deste templo. Temos algumas pessoas que entraram aqui pela primeira vez, tem algumas pessoas que vêm aqui há muitos anos, temos algumas pessoas que é difícil perder um culto, temos pessoas que são membros da igreja, outros não são membros da igreja, assim como no meio daquela multidão naquele dia, tinha pessoas que andavam com Jesus todos os dias, tinha pessoas que conheciam Jesus, outros não conheciam Jesus, outros que estavam vendo Jesus pela primeira vez, outros que estavam ali somente por interesse, outros para ver falhas de Jesus, mas tinha um rapaz que ele permaneceu, e Jesus disse: eu preciso de você, aleluia. No meio da multidão, com certeza, o que se destacava perto de Jesus não era aquele rapaz, quem se destacava perto de Jesus era o discípulo, era Tiago, era João, era Pedro, e os demais se destacavam porque ficava do lado de Jesus, e por estar do lado de Jesus, estava sendo destacado aqueles discípulos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas tinha alguém no meio da multidão que não foi lá para estar ali, em um lugar de destaque, para que a multidão pudesse vê-lo, mas Jesus já sabia que ele tinha alguma coisa. Talvez você pode dizer: pastor, eu nunca subi num púlpito da igreja, quase ninguém na igreja me conhece, não sabe o meu nome, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. No meio deste povo, eu não posso lhe conhecer pelo teu nome, mas o Senhor Jesus conhece e sabe que você tem. Jesus sabe quem é você. No meio da multidão tinha um rapaz que tinha alimento, no meio da multidão tinha um rapaz preparado, no meio da multidão tinha um rapaz que tinha pão, no meio da multidão tinha um rapaz de bom coração que doou aquilo que ele tinha, aleluia. Eu sei que no meio de todos nós temos pessoas que têm algo aqui que podemos ofertar para Deus. Oh, aleluia. Eu não vou sair no meio da igreja e perguntar no meio das irmãs dizendo: o que é que você tem? Não vou sair no meio dos irmãos e perguntar o que você tem, não vou sair no meio dos jovens e perguntar o que vocês têm, nem no meio dos obreiros, nem no meio dos músicos, perguntar o que vocês têm, o que vocês trouxeram, aleluia. Mas naquele dia saiu alguém procurando, mas nesta noite tem alguém que está procurando. A Bíblia diz que ele está procurando os verdadeiros adoradores, ele está procurando, ele sabe quem tem, ele sabe quem tem, ele sabe quem tem, ele sabe quem tem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus precisa de você nesse
nesses últimos dias. Deus precisa de você nessas últimas horas. Bendito seja Ele para todo sempre. 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 Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. 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 O que me chama a atenção neste rapaz é o nome dele. Jovens, qual é o nome desse rapaz que levaram os 5 pães e 2 peixinhos? Quem a lembra? Quem a lembra aqui? Quem é o nome do rapaz que levou, que doou os 5 pães e 2 peixinhos? Quem a lembra? Quem a lembra? O rapaz que levou os pães e os peixes. Não escreveram o nome dele ali. O nome dele não apareceu. Apareceu o nome de André. Apareceu o nome de Filipe. Apareceu o nome de Pedro. Mas o nome dele não apareceu. Mas quem tinha o pão era o jovem. 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 Xalamacanda, labaixurianda, labacanda, labahai. Ah, pastor, eu não canto, eu não prego. Oh, aleluia. Mas você, muitas vezes não aparece o seu nome na live. Não aparece o seu nome sendo divulgado aqui por este microfone. Mas o Senhor sabe o que você tem. Eu não sei se você entendeu, se você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Jesus sabe que você tem. Jesus sabe que você tem. Jesus sabe que você tem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes eu tenho que procurar para alguém alguma coisa, mas o Senhor não precisa procurar, porque o Senhor conhece a cada coração. O Senhor conhece a cada coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. E o que eu acho interessante aqui agora para encerrar, este jovem não tinha um nome e não tem um nome escrito, não foi divulgado. E ele também não pediu para que o seu nome fosse divulgado. A Bíblia não diz que ele foi convidado lá na frente? Para receber os agradecimentos. Muito obrigado, olha, está aqui quem serviu. Não. Ele não estava ali para aparecer, mas ele estava ali para conhecer e estar aprendendo de Jesus. Todos aqueles que querem se aparecer sempre dão problema, sempre reclama. Todos aqueles que querem ser visto sempre dá problema, mas aqueles que querem só servir, ele não importa. Oh, aleluia, que o nome dele seja falado, que o nome dele seja dito, mas o que ele tem, ali ele entrega. Oh, aleluia, o que ele tem, ele entrega. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que ele tem, ele entrega. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou diante de uma igreja que já entregou adoração, já louvou o nome do Senhor, já glorificou o nome do Senhor. Eu estou diante de uma igreja que já falou em mistério com o Senhor. Eu estou diante de uma igreja que já pôde ofertar o perfeito louvor diante do Senhor Jesus nesta noite, porque Ele é fiel, e você veio aqui para servir a Ele e adorar a Ele na beleza da sua santidade. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A multidão senta e recebe o alimento, e quem distribui não é o rapaz. O rapaz não distribui alimento, ele não é convidado. O alimento chegou diante da multidão, foi porque ele levou, mas ele não foi convidado. Mas não vemos na Bíblia que ele ficou bicudo, que ele ficou nervoso. Não, ele não foi convidado nem para trabalhar, nem para sair com um cesto na mão, distribuindo para o povo. Ele não foi nem convidado. Jesus convidou quem? Quem ele quis. E quem ele quis? Os discípulos.
Então, se aquele jovem levanta e diz: Senhor, os pães é meu, então eu quero ser o primeiro da fila a carregar aqui. Jesus poderia falar: vá lá e senta, eu não te convidei. Não é a sua hora. Mas foi diferente. Ele só entregou e ficou lá sentado. Da maneira que o outro comeu, ele também comeu. Outro encheu, ele também encheu. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Jesus é bom, irmão, Jesus é bom, Jesus é bom. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é bom e a sua misericórdia se estende de geração em geração. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já pensou muitas vidas ser abençoado por ti? Já imaginou muitas vidas sendo abençoado por ti? Já imaginou pelos olhos da fé muitas vidas ser abençoado pela tua oração, pela tua evangelização, pela tua contribuição, pela tua cooperação? Muitas vidas serão abençoadas. Muitas vidas serão abençoadas. Talvez você não alcance ser dirigente de círculo de oração, líder de mocidade, professor de escola bíblica dominical, obreiros na casa de Deus, mas nas suas mãos vai sair alguma coisa para abençoar o povo. Isto é importante, isto é importante. Oh, aleluia. E da mão daquele jovem foi para as mãos de Jesus. Não foi para a mão das autoridades da cidade, mas foi para as mãos do Senhor Jesus. Se você tiver coisas boas, vai para as mãos do Senhor Jesus. Vai para as mãos do Senhor Jesus. Shai macanda lá mais churianda lá bahai. Aleluia! Glória a Deus. Eu convido a igreja para se pôr de pé. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Santo, santo és o nome do Senhor. Não precisa me responder, mas o que você tem? O que é que você tem na sua vida, no seu coração nesta noite? O que você tem? Nós estamos aqui na casa de Deus. Nós estamos na casa de Deus, aonde habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se Ele pedir o que você tem nas suas mãos, no seu coração, você pode entregar para Ele? Você pode entregar para Ele? Aquele jovem tinha alimento. Ele não tinha uma arma. Ele não tinha veneno. Não, ele tinha alimento, tinha coisas boas. O que é que nós temos? O que você tem? Pense aí neste momento. Você pode dizer: pastor, se o Senhor Jesus pedir a minha vida hoje, eu nem sei para onde eu vou. Você não, muitas vezes pode olhar para você e dizer: Senhor, eu não tenho como oferecer nada para Ele, porque no meu coração só tem ódio, amargura, revolta, só tem coisas ruins. Eu não posso oferecer nada para o Senhor Jesus. Mas nessa noite o Senhor Jesus tem coisas grandes para a sua vida. O Senhor tem coisas grandes na sua vida. Jesus mandou aquele povo assentar para receber o alimento. Nós te colocamos de pé nesta noite para receber mais bênção da parte do Senhor. Dizendo: Senhor, eis-me aqui. Antes de eu fazer aqui uma oração, eu gostaria de convidar aqui a primeira pessoa para reconciliar-se com o Senhor ou aceitar Jesus como Salvador. Você tem que ter coisas boas para o Senhor. Você tem que ter coisas boas para Ele. Vem enquanto Deus te chama, seu amor e o céu derrama. Venha a Jesus, entregar seu coração e terás. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa para sair daqui abençoado
com a salvação e com o seu nome escrito no livro da vida. Você que afastou dos caminhos do Senhor, venha depressa. Onde está você? Levante as suas mãos onde você está, ou venha aqui à frente, eu quero orar por você. Senhora, senhor, jovem, adolescente, aonde está você? Venha então, em nome de Jesus, vem aqui. Jesus tem bênção para você, meu filho. Isto, já tem irmão acompanhando ele. Aleluia. E terá sua luz, a perfeita salvação. Se tiver mais alguém, pode vir. A segunda pessoa eu estou esperando. A segunda pessoa. Jesus te espera. A igreja também está te esperando. É só Ele que perdoa pecado. Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos e está vivo. E temer a Jesus, entregar seu coração, e terás sua luz, a perfeita salvação. Eu estou ouvindo glória a Deus porque tem duas vidas se consertando com o Senhor Jesus aqui. Jesus está feliz, o céu está feliz, a igreja está feliz. É momento de festa, igreja. Não tem coisa melhor do que a colheita para o reino do céu. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Aleluia. Se tiver mais alguém, vem depressa, nós vamos orar agora. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós temos 3 vidas aqui para o Senhor Jesus. Você pode falar glória a Deus nesta noite? Presbítero Ângelo, por favor, ore nesta noite. E a igreja estende as suas mãos e vai adorando o nome do Senhor. Altíssimo Deus, poderoso Pai, aleluia, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite, pela tua palavra, Senhor, que foi semeada, Pai, nessa noite. Pai, alcançou, Senhor, vidas para o teu reino. Meu Deus, aleluia, nós apresentamos, ó Pai, essas vidas nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, cobre, Pai, debaixo das tuas asas, Senhor. Meu Deus, aleluia, e repreende, Senhor, todo mal, perdoa, Pai, os seus pecados, Senhor. Meu Deus, escreve uma nova história, Pai, a partir de hoje. Meu Deus, que aonde eles pisar, Senhor, aonde eles passar, que a glória do Senhor possa resplandecer, Pai, na vida desse homem, desse servo, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Pai, eu ministro, Pai, a bênção, a cura, a libertação, Pai, no nome de Jesus. Vai saindo todo mal, aquilo que impede, meu Deus, a tua igreja, o teu servo, Pai, de adorar, de buscar a tua presença. Pai, nós repreendemos essa noite, nós apresentamos, ó Pai, a tua igreja, Senhor, esta noite. E Pai, nos prepara, Senhor, para encontrarmos contigo, juntamente com esses jovens. Pai, no nome de Jesus, é a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tomai o vosso assento. A igreja vai adorando o Senhor.